brasileiro tem memória curta, o ser humano tem memória curta. E a gente não tem o hábito de ir um pouco mais a fundo, ir lá atrás e falar, nossa, existia muita coisa antes da gente, sei lá, né, da gente pensar em estar aqui. Ou sei lá, se a gente estava lá, eu não sei. Mas o fato é que existem coisas tão antigas e essa civilização, eu sou apaixonadíssima por ela porque eu encontrei nela a fonte, a origem de tantas coisas que hoje a gente vê nas religiosidades e especialmente na religiosidade grega, né? E também muito na religiosidade egípcia. Inclusive, existe uma grande comparação de Dionísio com Osíris, né? Existe um estudo muito profundo de que talvez seria ali a mesma energia falada e compreendida em épocas e povos diferentes. Tá? Então, não tem como a gente não falar dos minoicos, de falar do Minotauro sem falar dos minoicos, e vocês vão entender por quê. O que aconteceu, né, com essa civilização? O que aconteceu é que teve uma grande erupção em Tera, né, que também é conhecido como Acrotiri, que é uma ilha, deixa eu... aqui, ó, exatamente aqui. Uma dessas duas, que agora eu não lembro, tá? Talvez a mais próxima. Fica mais ou menos a uns 200 quilômetros de distância de Creta. O que aconteceu com essa ilha? Houve uma grande explosão, né? Talvez a maior explosão da antiguidade, a maior não digo, mas uma das maiores explosões da antiguidade de um vulcão, tá? E essa tanto foi grande que avançou, as tsunamis ficaram por meses atacando Creta. E o que aconteceu? Avançou mais de 100 quilômetros para dentro da ilha de Creta. E a explosão pôde ser ouvida até no Egito, né, de tão forte que foi. E Tera, esse lugar onde explodiu o vulcão, era o coração comercial e também, não o coração espiritual, mas tinha algumas coisas muito importantes que aconteceram espiritualmente nessa ilha. Então, quando explodiu, além de matar muitos minoicos, né, realmente enfraqueceu muito a questão, porque eles eram muito prósperos, né? Então eles viviam, vamos dizer, mais ou menos uma visão, não assim, tá? Vou falar bem grosseiramente, mas eles não tinham uma visão de dominação como era comum da época. Eles tinham uma outra visão, uma visão mercantilista mesmo das coisas. Então o que aconteceu? Eles ficaram acabados, porque eles acabou a prosperidade deles. E aí o que aconteceu? As invasões. E aí você tem então a mescla, né, daquilo que sobreviveu da civilização minoica com outras civilizações guerreiras. Tá? Aliás, aqui a gente pode até seguir Platão e existem muitas especulações de que talvez lá, exatamente na ilha de Tera, e essa civilização fosse a civilização da Atlântida. Tá? Existem estudos aí, né? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei, né, um touro, porque é muito adorado por eles, e os machados duplos. Aqui eu coloquei uma imagem que não tem nada a ver com os minoicos, né, mas eu adoro essa imagem porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. A religião minoica se pautava em figuras centrais de uma deusa mãe da fertilidade e um deus pai da fertilidade. Só que aqui acontece. Aí acontece uma discussão que é super atual, inclusive, né? Todos os deuses são Deus, todas as deusas são uma deusa, né? Para os minoicos, era um negócio assim, sim e não, tá? Todas essas forças que eles chamavam a deusa das famílias, das cidades, deus dos animais, deus do mar, deus que faz a terra tremer, todas essas deidades, na verdade, eram partículas de duas deidades maiores, que eram a deusa e o deus deles, tá? E a ênfase realmente era na deusa. A ênfase realmente era na deusa nesse caso. Então, é muito interessante a gente que é praticante de bruxaria, né, de paganismo, a gente encontrar isso aqui, né? Porque é uma discussão tão atual que as pessoas até hoje falam assim, Kiri, como que você vai falar que Afrodite e Kali são a mesma coisa? Você tá louca? Mas a gente tem que pensar como eles pensavam naquela época. E aí não importa a opinião, cada um tem a sua, né? Cada um argumenta da forma que quer. O fato é que era assim que eles pensavam.
grande deusa deles era Totnotero, que, assim, era de tudo, né? Ela era de tudo. Aqui é um anel, tá? Aqui você tem a sacerdotisa e as bacantes, né? E as sacerdotisas do lado, né? E essa posição era uma posição específica, ritualística de... Tá vendo que ela tem uma cara de cavalo? Ó, aqui ó, meio de lado. Tá? Então, o que acontece? Ela tinha muitos atributos e muitos nomes. Ela era chamada por muitos nomes. Mas ela era o que a gente conhece no geral, assim, como a Senhora das Feras. Tá? Como a Senhora das Feras. Mas ela era muito mais que isso. Ela também era Britomartis, a grande donzela. Né? Ela era a deusa das serpentes. Então é complicado. Assim. Ela era também Melissa, a deusa das abelhas. E ela é encontrada, as referências em várias deusas aqui. Artemis, Melissa, Alteia, Hera. Mas, dentre tantas outras, Ariadne. Pô, mas peraí, Ariadne não era humana? Ariadne não era uma princesa? E peraí, como que é isso aí? Não sou eu que estou falando, tá? Isso não sai da minha mente. Carl-Kerenin, Caroli, né? O nome em grego é Caroli, não sei como pronuncia. Ele defendia, não só ele, tá? Mas aqui não dá pra ficar colocando um monte de gente, parece coisa de escola, né? Mas ele e grandes outros mitólogos e arqueólogos e estudiosos defendem que Ariadne seria a Senhora do Labirinto. Isso eu coloquei em aspas, por quê? Porque é assim que ela é chamada no linear B, que raio é isso? Linear B e linear A. Linear B e A são lascas de madeira, que seriam alfabetos, tá? Linear A, alfabeto minoico. Linear B, alfabeto micênico. Então, linear A mais antigo que linear B, ok? Linear A, traduzido pouquíssimo. Tomara que traduzam, né? Eu descobri muitas coisas. E linear B, parcialmente traduzido. Linear B fala muito da religião minoica, mas já um pouco com os olhos micênicos, tá? Porque mescla, linear B seria uma vertente, algo que derivou do linear A. Então, tipo, como se fosse assim, não, grossíssimo modo, tá? Nosso português aqui derivou do português de Portugal, mas é bem diferente, tá? Mas é só para vocês entenderem. Então, no linear B, existe a referência à Senhora do Labirinto. E essas referências, Carl-Kerenin chamava e dizia e afirmava que era Ariadne. Por N motivos, N detalhes. E segundo o linear B, mas há controvérsias, mas até que poucas, viu? Esse labirinto ficava em Knossos. Knossos era o coração de Creta, coração da civilização minoica. O palácio de Knossos, que vocês podem ver aqui, ó, aqui dentro, aqui, eu gostaria de passar mais, mas não dá, mostrar mais imagens. Era uma coisa gigantesca, gente, era uma coisa enorme. O Palácio de Knossos não era um palácio onde morava o rei e a rainha. Era um palácio-cidade, tá? Dos palácios-cidades depois nasceram as cidades-estados, pra vocês terem uma ideia. Nasceram aqui, palácios-cidades. Então, as pessoas que trabalhavam, que não eram reis nem nada, elas moravam no palácio também, nas vilas que tinham os palácios, tá? Segundo alguns historiadores, inclusive Pompeias teria sido, não uma cidade, mas um palácio que tinha várias vilas e tal. Só que como é um conceito novo, que as pessoas não têm muita ideia de falar com palácio, cidade, as pessoas não conseguiam identificar isso. Agora, Knossos até tem umas imagens, coloquem na internet que vocês vão achar, umas imagens retratando como teria sido através de computação. É muito legal e enorme. Então, o que acontecia? Aqui eu coloquei a parte que fala exatamente no linear B, a tradução, para a Senhora do Labirinto. Isso estava escrito no linear B, fazendo referências a oferendas de mel, tá? E também em referência a oferendas de sangue de touro. Já começa mel e sangue de touro. Então, o que acontece? Aqui seria, eles
chamam de sala da rainha. Tá? Aqui também. Esses dois cômodos. Esse aqui é uma parte da frente, essa parte de trás. Aqui seria a sala da rainha, que tem um trono, tem uma outra foto que está melhor, assim, né? E tem uma espécie de bacia. Okay? Então, o que ocorre? Eles adoravam o touro. Tá? Aqui vocês podem ver que tem um anel. Aqui uma figura feita de, provavelmente, argila, né, sei lá. E aqui você tem um afresco do Palácio de Knossos. O que é isso aqui? Que é retratado. Tá? Isso era eles interpretaram, os historiadores interpretaram como um esporte, em que as pessoas saltavam pelo touro. Tá? Então, lá no Palácio de Knossos tinha uma área muito grande em que as pessoas faziam festividades, cortejos, um monte de coisa, e faziam também isso aqui, esse esporte. Tá? E o que acontecia? Eles chamavam o touro de o touro da lua, ou o touro celestial, ou o touro da noite. Curiosamente, o touro era um símbolo, ao mesmo tempo, solar. E eu não consigo deixar de olhar isso, de prestar atenção nessa característica, sem lembrar da questão do yin e yang, né? Então, onde tem luz, tem um pouquinho de escuridão, e assim vai. Então, isso era uma noção que os minoicos já tinham ali. E o touro, ele simbolizava isso, tá? Ele era o sol, ele era a representação do sol, mas ele também era a representação, não era a representação da noite, mas ele era da noite, ele era da lua, ele era celestial, ele era das estrelas e ele era da Senhora do Labirinto, tá? Então, Minotauro, aí a gente já vai ver, Minos-Taurus, o touro de Minos. Quem era Minos? Minos era o rei de Creta, casado com Pasífae, que se apaixonou por um touro branco. Lembra no começo que eu falei? Minos era o rei. Tá? E aqui vocês veem que eu falei pra vocês, isso aqui é um altar em forma de chifres, onde se faziam sacrifícios de touros. E há estudos de que teriam também sacrifícios humanos, mas não se sabe ainda. Por quê? Porque os registros são micênicos. Dentro dos registros minoicos não tem nada falando que teria tido sacrifício humano nos minoicos. Mas tem um cara que foi encontrado com uma perfuração e não sei o que. Tudo bem, mas só que ele foi morto por causa quando teve a erupção. Tá? Então, de acordo com onde estavam os estudos, não poderia ter sido sacrifício, porque as outras pessoas estavam estando... Enfim, é uma discussão sem fim. Mas o fato é que sacrifício de touro se fazia. Por quê? Porque o touro de Minos, isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. O touro de Minos não é o touro celestial, o touro da lua, o touro das estrelas. Quem é a brilhante? Quem é a deusa estrela? Ariadne, Pasífae. Aliás, Pasífae significa a brilhante. Então vocês têm na cultura minoica, na religiosidade minoica, essa mescla, essa coisa de um pouco do feminino junto com o masculino. Por isso a defesa de que eram igualitários. Porque as suas próprias deidades, elas se misturavam, elas se mesclavam. Então, ao mesmo tempo que por exemplo, se vocês pegarem o machado duplo, ele hoje, modernamente, no paganismo, especificamente na bruxaria, ele é um símbolo de tradições higiênicas. Mas aqui, por quê? Porque aqui quem portava o lábris era a mulher. Mas o que simboliza o lábris? Simboliza a potência masculina. Quê? Como assim? Exatamente. Mas não simboliza os lábios vaginais e tal? Sim, mas e o cabo? Simboliza a união dos dois. Né? E então é muito curioso isso da cultura minoica. E o Minotauro, segundo a lenda do Minotauro,
né, todas essas questões de porque mandavam os jovens para o labirinto do Minotauro. Alguns estudiosos, eles dizem que o Minotauro seria o próprio rei dos minoicos, Minos. Tá? E Minos não seria um Minos, vários Minos, tiveram vários Minos. Minos era um epíteto. Tá? E aí o que acontecia? E a Ariadne seria a deusa da fertilidade. Mas como assim? A Ariadne não era filha de Pasífae? Ora. O encontro com o touro de Minos teria a ver com ritos de vida e morte. Ritos iniciáticos dentro da religiosidade minoica. Tá? Então, o que ele também defende que o Minotauro, a caracterização dele como um monstro, é uma representação tardia grega, né? Nascido já a partir dos micênicos, de como eles interpretavam isso. E Minos morria e renascia ciclicamente. E é muito curioso que a gente encontre essa temática em outros povos, em outras mitologias. E que com a transformação e a mistura de culturas que deu origem à religiosidade grega antiga já no período olimpiano, isso foi abafado. Aí você tem a questão de Zeus, aí você tem vários períodos para se estudar da religiosidade grega. Mas vocês vão encontrar, mesmo nesse momento, vocês vão encontrar resquícios nos deuses, em várias deusas, inclusive em histórias de heróis, como do Minotauro. Então, o labirinto, ele seria um outro mundo. No labirinto, para quem... eu estou falando muito de paganismo porque a gente está num festival de paganismo. E eu não sei, mas eu acredito que aqui todo mundo, ou a maioria, pratique alguma espécie de paganismo. Mas dentro do paganismo, dentro da vertente da bruxaria, o labirinto está extremamente relacionado às iniciações. E tem origem, né? Tem origens antiquíssimas aqui. O labirinto, o submundo. O labirinto nada mais é do que o próprio submundo. Caminhar pelo labirinto é caminhar em direção ao centro do submundo, onde fica o rei. Que seria quem? O Minotauro, Minos. Tá? Então, existe essa palavra aqui, ó, catábasis, que significa, era relacionado a ritos iniciáticos do masculino. Tem do feminino também? Tem, calma, a gente já vai ver. Mas do masculino. E nesses ritos, o que acontecia? O cara descia, ele ia para o submundo e ele tinha que assumir o papel do outro. Né? Não sei se vocês conhecem a morte do deus Azevinho, a vitória do deus Carvalho, de outro povo lá longe. Conta mais ou menos isso. Tá? Então, matar o Minotauro significa se tornar o rei, também o Minotauro, e desposar a Ariadne, a grande rainha, a senhora do labirinto. Ela era a senhora do labirinto. Por isso que ela conduziu com o fio. O que era o fio, segundo entendimentos arqueológicos e históricos? As serpentes de Ariadne, a senhora das serpentes. Então, com as serpentes, ela conduziu Teseu ao centro do labirinto. Pô, mas que sacanagem que ela fez, né? Calma, vamos olhar as coisas literalmente, calma. Então, Ariadne e Pasífae, nesse ponto, elas se mesclam, elas seriam facetas. Ora, se a gente está falando de minoicos, a gente já viu que Potenanterum, que era como eles chamavam a grande força feminina, tinha muitas faces. Tá? E mais pra frente vocês vão entender que os seres humanos, eles eram divinos para essas pessoas, para essa civilização. E existiam ritos em que você se tornava Deus. Naquele momento você se imbuía da sua energia divina, que todos temos, eu acredito nisso, e você conseguia colocar para fora essa energia através de ritos iniciáticos. Então, quando a gente fala que a Ariadne era uma mortal, tudo bem, a Ariadne era uma mortal, mas o que está por trás disso é uma coisa muito mais antiga relacionada à deidade.